Beleza. Então, tá gravando. Bom dia a todos. A gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Tratar de alguns assuntos. Eu selecionei alguns trechos também de redações para a gente discutir, mas dentro do tópico de ensino da semana, né? Porque nós estamos conversando a respeito da argumentação, né? Dessa força argumentativa, do esforço argumentativo que a gente precisa fazer, né? Quando vai produzir um texto, seja ele oral ou escrito, né? Então, você saber se posicionar diante de determinadas problemáticas que são colocadas para nós todos os dias, né? E também uma coisa muito importante que o aluno do ensino médio precisa absorver, que é uma competência que é avaliada nos processos seletivos de um modo geral, né? Nas provas, no Enem, nos vestibulares da vida aí, que é essa competência de distinguir o que é um fato e o que é uma opinião, né? E usar isso também, né? Na produção textual. Você utiliza de determinadas estratégias argumentativas. Vou dar um exemplo. Quando você utiliza um dado, não é? O argumento por evidência. Você pega um dado estatístico, né? É claro que sempre citando a fonte, isso é importante dizer. Você não pode deixar a fonte de lado daquele dado, né? Já disse para vocês que dados não indicam nada, né? A gente precisa dizer a fonte. Então, bom dia, Antônio. Então, simplesmente você colocar um dado, né, usar um argumento por evidência lá no seu texto, mas você não se posicionar diante daquele fato, porque o dado é um fato, não é? Você não se posicionar, não deixar claro ali no seu texto qual é o seu posicionamento diante daquele fato que você está apresentando, então também não é, né, não adianta, porque a sua argumentação vai ficar vazia, né? Então, a gente precisa amarrar todos esses elementos. Então, existem, dentro do tipo dissertativo argumentativo, existem vários gêneros textuais, né? Então, o artigo de opinião, que é o gênero que nós, né, estamos avaliando nesta semana, é um gênero textual também do tipo dissertativo argumentativo, só que ele tem algumas diferenças com relação ao texto, né, dissertativo argumentativo, redação do Enem, gênero, redação do Enem. Porque a redação do Enem é um gênero dentro do tipo dissertativo argumentativo, tá? Eu vou apresentar uma tela aqui para vocês. Minuto. Bom dia, Giovana. Então, a gente tem, né, dentro daquele material que eu disponibilizei essa semana, avaliando ali, né, as características do gênero artigo de opinião, né, ele é um texto que tem algumas características, é um texto que ele é publicado no meio jornalístico, né? Então, ele vai expor a opinião, né, o posicionamento de um articulista, ou seja, aquele que escreve, né, o autor do texto, ele é chamado de articulista, ele vai se posicionar diante de uma questão que é polêmica num determinado, né, espaço de tempo. Muitas das vezes, como eu já disse para vocês, esses artigos de opinião, eles vão abordar determinada questão polêmica dentro de um determinado momento, mas algumas questões polêmicas, elas persistem, né? Principalmente no nosso país, e esses textos, mesmo que passem vários anos, esses textos continuam atuais, né? Essas questões que são discutidas nesses gêneros textuais. Então, também por isso, é um gênero que é muito analisado em questões de vestibular. Então, haja vista todas aquelas questões que eu selecionei para colocar
nas questões da atividade da semana, né, desta semana, são questões de vestibulares, algumas bem atuais, se eu não me engano, tinha até da FUVEST do ano, né, de 2020. Então, vocês percebam que são gêneros textuais que são pensados ali pelas bancas que produzem essas provas, né, porque eles são muito eficientes justamente nessa competência que eles querem avaliar, nesse reconhecimento do que é um fato e do que é uma opinião, né? Então, o artigo de opinião, ele tem algumas características diferentes da redação do Enem, por exemplo, né? Então, como ele geralmente, ele circula, né? Bom dia, Ildefonso. Geralmente, ele circula no meio jornalístico, ele é um texto assinado. Quem está ali expondo a sua opinião, seu posicionamento a respeito daquela problemática, vai assinar, vai, né, dizer para o público leitor de quem é aquela opinião, tá? E essa credibilidade, né, do artigo de opinião, ela vai depender da forma como esse autor ele se apresenta, né? Não só se apresentando, às vezes, muitas das vezes, como um especialista naquela área de conhecimento que ele está analisando, mas também a maneira como ele vai usar a linguagem para atingir o seu público leitor. Então, ele vai usar, né, de determinadas estratégias argumentativas e também uma linguagem acessível a esse público leitor, dependendo do suporte onde circula esse texto. Quando eu digo suporte de texto, eu estou dizendo mesmo, né, de onde, né, qual é o elemento de onde circula esse texto, se é no jornal, se é numa revista, se é num blog, se é num site, tá? Então, esse é o suporte do texto, onde se situa esse texto, tá? E esse artigo de opinião, diferente da redação do Enem, ele traz um título, né? Porque o texto do Enem, dissertativo argumentativo também, o título ele não é obrigatório. Você pode colocar, mas o título não é obrigatório, né? Ele acaba contando lá como uma linha dentre as 30 linhas. E as 30 linhas do texto da redação do Enem também é o limite. Então, é um texto que é limitado, ele é mais, né, conciso. Já o artigo de opinião, ele não tem limite, né, esse limite de 30 linhas. Talvez, assim, o suporte ali, o jornal ou a revista, estabeleça para o articulista um espaço que ele vai ocupar dentro do jornal e da revista, né? Mas é geralmente mais que 30 linhas da redação do Enem. Então, o articulista, ele tem mais liberdade para trabalhar a argumentação, não é? Então, assim, a argumentação ela é mais extensa, ela é menos concisa do que na redação do Enem. E a conclusão também, né, como são textos dissertativos argumentativos, todos os textos desse tipo, eles se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que a conclusão do artigo de opinião, não necessariamente o articulista tem a obrigação, como há na redação do Enem, de apresentar uma proposta de intervenção. Ele está ali analisando uma determinada problemática, se posicionando a respeito daquela problemática, mas ele pode apresentar uma intervenção? Pode, mas não é a configuração desse tipo de texto, tá? Não configura. O que acontece na redação do Enem, em que, pela exigência do processo seletivo, há essa obrigatoriedade de, na conclusão, você apresentar essa proposta de intervenção, né? Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses gêneros do tipo dissertativo argumentativo, não é? As estratégias argumentativas são as mesmas, não é? A obrigatoriedade de o autor do texto se posicionar, né, utilizar de elementos linguísticos, palavras, expressões que vão mostrar para o público leitor, para o interlocutor, a posição de quem está escrevendo. Então, isso é muito importante, tá? Então,
basicamente são essas as diferenças. Uma coisa muito importante com relação a tudo isso, né, que eu falei, é o bom uso. Tudo bem, Giovana, agora que eu vi sua mensagem, Giovana. O bom uso que se faz dessas estratégias argumentativas, da evidência, né, desse repertório que você apresenta para reforçar a sua argumentação. Então, justamente por isso, né, eu trouxe esse materialzinho que eu selecionei para a gente avaliar a eficiência ou a ineficiência de determinados repertórios que a gente seleciona, que a gente ativa na hora de escrever a redação do Enem. E eu fiz isso também porque nós estamos começando, né, a discutir sobre essas questões de argumentação, e eu fiz de propósito também para já dar um toque, uma dica para vocês. O ano passado, eu tive que fazer várias intervenções em algumas redações, porque alguns alunos trouxeram modelo, vamos dizer assim, um esqueleto que um determinado cursinho aqui de Muriaé deu para os alunos que estavam fazendo esse determinado cursinho. Um esqueleto de redação. Só que esse esqueleto de redação, ele tinha alguns problemas com relação a uma determinada construção linguística e com relação também, justamente, a essa eficiência na seleção do repertório, né? E da relação desse repertório que é selecionado com a argumentação. Então, nem sempre esse modelo pronto, né, o aluno consegue estabelecer tamanhas relações que tornem esse repertório eficiente. Então, assim, eu estou trazendo isso aqui, não é para criticar ninguém, né, mas também é para alertar vocês a respeito dessas questões, né, da importância de você ativar o seu repertório. Sim, tem gente que decora, né, citação, mas saber usar esses repertórios, né, e relacioná-los muito bem o seu posicionamento, né, você saber se colocar no texto e relacionar a sua colocação com aquele repertório. Então, vamos para a parte prática para vocês entenderem, tá? Aqui é um trecho. Esse trecho é um trecho lá da cartilha do Enem, tá? No site do INEP estão lá disponíveis todas as cartilhas de redação, e tem lá uma cartilha para cada competência. Então, esse trecho aqui, por exemplo, eu retirei da cartilha da competência 2, que justamente a competência 2, na redação do Enem, avalia o quê? Né? Avalia se o aluno ele compreendeu a proposta de redação, se ele aplicou os conceitos das várias áreas de conhecimento, ou seja, se ele usou, né, o repertório que ele tem, né, de tudo aquilo que ele estudou no ensino médio, em sociologia, em filosofia, em história, geografia, em química e física, né? Talvez a gente possa ativar aí um repertório de física, sei lá, de química, para poder relacionar, né? E aí, dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, é o posicionamento e a validade desse repertório, tá? Então, eu tirei mesmo lá da apostila. Vejam bem, o que esse aluno fez? Esse trecho é da redação de 2018, né, cujo tema era a manipulação do comportamento dos dados dos usuários na internet. Né? Então, você tem ali várias palavras, vários elementos do tema, né? Internet, manipulação do comportamento do usuário, controle de dados, né? E o aluno, ele iniciou ativando um repertório legitimado, né? Porque Kant é um repertório legitimado, né? No meio, né? No meio educacional. Então, assim, citar Kant é legítimo, mas é legítimo, né? Quando você
consegue, né, estabelecer esse repertório que é legítimo, que é um argumento, vamos dizer assim, que tem uma autoridade, mas você consegue trazer, né, ele relacionado para que ele tenha pertinência ao tema. Então, é justamente isso que a competência 2 avalia, né? Se você ativou essas áreas de conhecimento e tornou-as pertinentes ao tema, certo? Então, o que o aluno fez aqui? Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Bom, beleza. Então, ele traz aqui, né, essa citação de Kant sobre um conceito da menoridade. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Bom, gente, vejam bem, eu como professora, né, conhecendo cabeça de aluno, eu entendo que o sujeito ou a sujeita quis dizer o seguinte, né, que as pessoas sendo menores, né, de menores, no caso, com relação à idade, as pessoas sendo menores, elas têm pouca maturidade, vamos dizer assim, para, né, avaliar se elas estão sendo manipuladas ou não, se elas estão sendo controladas ou não. Ele quis dizer isso, vamos dizer, né, fazendo uma pressuposição. Mas ele não disse. Não adianta querer dizer, tá? Não adianta. Ele não disse, né? Não tem nenhum elemento aqui que relacione esse repertório, que é legítimo, não é? A construção argumentativa, ou seja, ao posicionamento que ele coloca logo em seguida, quando ele relaciona, né? No advento da atualidade, entende? Então, repertório legítimo, mas não é pertinente ao tema. Ou seja, não adiantou nada, gastou 2 linhas aí quase com um repertório inútil, tá? Sendo bem clara, tá certo? É um exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode me interromper, tá? Já falei isso para vocês, não tem problema, tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Bom, no próximo exemplo, traz o seguinte. De acordo com, ainda tá dentro daquele tema, da redação de 2018, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Bom, o que acontece aqui? Ele trouxe um argumento, né, uma citação aqui da Constituição de 88. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. É um argumento, né, que traz aí a Constituição, que traz um mecanismo, um dispositivo legal, né, que garante os direitos e os deveres fundamentais do cidadão brasileiro, né? Mas se a gente for pensar, a princípio, se nós formos pensar nesse recurso, né, nessa citação a esse dispositivo jurídico, essa liberdade de escolha, teoricamente, ela não tem relação com o tema, de um modo geral, né, que é a questão da internet, que é a questão da manipulação, que é a questão do controle de dados, né? A princípio não tem. Só que o aluno, ele estabeleceu entre esse repertório da Constituição e o posicionamento dele, ele justificou a escolha do repertório da Constituição. Então, tornou-se um repertório legítimo, né? E tornou-se um repertório pertinente ao tema pela relação que ele estabeleceu entre
esse repertório e o posicionamento dele, tá? Dizendo que essa liberdade, né, as pessoas, bom, a Carta Magna, a Constituição, estabelece para o cidadão brasileiro essa liberdade de escolha, mas no mundo virtual, essa liberdade ela tem sido podada, né, ela está cada vez menor, porque a privacidade é comprometida pelas informações que são rastreadas, né? Então, ele se posicionou e relacionou bem aí o repertório à sua argumentação, ou seja, ele tornou o repertório pertinente ao tema, tá certo? Diferente do exemplo anterior, tá? Bom, aí nós vimos aqui para um exemplo, né, que eu falei para vocês do ano passado, de um trecho de redação de um aluno do ano passado que trouxe justamente esse modelo que eu falei para vocês. É um modelo que traz aqui, nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, é um primeiro parágrafo do desenvolvimento do tema. O tema tratado era sobre a persistência da insegurança alimentar no Brasil. Né? O que é a insegurança alimentar? A insegurança alimentar ela pode estar relacionada tanto à questão da miséria, né? Consequentemente, à fome, quanto também a questão do baixo valor, a má alimentação, né, da população de modo geral, baixo valor nutricional dessa alimentação que compromete a saúde dos brasileiros também, né? Mas muitas das vezes a gente sabe que também esse baixo valor nutricional da alimentação, ela está diretamente relacionada a questões econômicas, né? Então, uma coisa que está bem relacionada à outra também, que a gente consegue relacionar, tá? Então, o tema era esse. Tá, beleza. Mas qual que é a questão, qual que é o problema dessa construção desse modelo pronto? O que eu tenho aqui? Olha, em primeira análise, e aí o modelo trazia assim, vale-se destacar, uns traziam com um hífen, vale, hífen, se, ou somente assim, sem o hífen, né? Vale-se destacar que a Constituição Federal de 88 garante direitos igualitários a todos os cidadãos. Bom, dizer isso é a mesma coisa que o aluno aqui disse, né? Que a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. Ativou a Constituição, beleza. Só que qual que é o problema aqui? Primeiro é um problema linguístico, porque esse se aqui, ele não existe, tá? O vale se destacar, ele não existe. Por quê? Porque o se, na nossa língua, ele pode ser uma porção de coisas, tá? Inclusive, é um dos assuntos da próxima semana, a questão da voz passiva. Ele pode ser uma partícula passivadora, ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aqui, não é nem uma coisa nem outra, porque o verbo valer, ele está no sentido de ser importante. Quer dizer, é importante destacar. Né? Então, nesse sentido, se você olhar no dicionário, o verbo valer, no sentido de ser importante, ele é intransitivo. Verbo intransitivo, com o verbo intransitivo, você pode fazer, né? Você pode ter um índice de indeterminação do sujeito. Mas não é o caso aqui, por quê? Porque o sujeito, ele está determinado. Vocês ainda não estudaram, tá? Eu estou aqui a título mesmo de observação. Vocês ainda não estudaram orações subordinadas, tá? Mas aqui nesse trecho, o que é esse trecho que vem logo depois? É o sujeito da outra oração. Você tem duas orações aqui que estão relacionadas uma com a outra, numa relação de subordinação, tá? Em que a segunda oração, depois do que, ela exerce a função de sujeito da oração principal. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela exerce função de sujeito. É como se eu dissesse assim, que a garantia
Por isso que ela é substantiva, porque ela equivale a um substantivo. Qual que é o substantivo? A garantia. Então, a garantia dos direitos igualitários a todos os cidadãos vale destacar, né? Ou vale destacar a garantia dos direitos igualitários a todos os cidadãos. Então, esse se aí, ele não existe, tá? Linguisticamente falando, não existe. Então, se alguém pegar um modelo como esse, tira o se, pelo menos isso, tá? Tá errado. Bom, mas assim, vocês podem não entender o funcionamento disso, porque a gente ainda não estudou oração subordinada, né? Nós ainda vamos estudar também a questão da voz passiva. A voz passiva sintética, por exemplo, né, o verbo mais o se, você só faz com verbo transitivo direto. Então, no caso aqui, o verbo valer, né, ele é intransitivo, porque ele tem o sentido de ser importante, tá? No caso aqui, a gente não tem esse se mesmo, tá bom? Qual que é o outro problema? Entretanto, o que se observa é a violação desses. Aqui tem um problema de coesão, porque no modelo lá, no modelo pronto, tá desse jeito. Entretanto, o que se observa é a violação desses. Desses o quê? Né? Eu até acho que já falei sobre isso com vocês no ano passado, né? Desses elementos de coesão e do pronome demonstrativo esse. O pronome demonstrativo esse, ele faz referência a algo dito anteriormente, certo? Tudo bem. Mas o referente aqui, masculino e plural, que é desses, eu tenho dois. Eu tenho tanto direitos igualitários, né, como está aqui, quanto eu tenho cidadãos. Então, aqui, o uso somente desses aqui, ele gera um duplo sentido, ele gera produz uma ambiguidade. Tá? Então, por isso que aqui há um erro de coesão muito forte, porque eu não localizo o referente. Mesmo que eu saiba, subentende-se que é os direitos, né? Mas nada no texto, nada na nossa escrita pode ficar, principalmente num texto objetivo, como é esse tipo textual, né? Nós não podemos deixar nada subentendido, tem que estar tudo expresso, tá certo? Então, não vale. Então, a minha correção foi, né, para não usar a palavra direitos novamente, eu usei dessas prerrogativas. Eu estou estabelecendo uma coesão, né, estou dizendo que está se referindo a direitos, mas eu usei um sinônimo aqui, no lugar de direitos, eu usei prerrogativas. E usei o dessas para, né, estabelecer uma relação sinonímica aqui, uma relação de sinônimos, tá certo? Beleza. Haja vista que não há medidas e políticas públicas eficientes que visem garantir a segurança alimentar e nutricional. Sendo assim, ainda hoje, grande parte da população passa por situações de fome, doenças associadas à má alimentação e ao consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde. Nesse caso aqui, o repertório da Constituição Federal, ele é um repertório legítimo e ele é pertinente. Ele foi usado de forma pertinente, tá certo? O que eu quis destacar para vocês aqui é com relação a esses problemas linguísticos no modelo que é colocado, tá certo? Corrigindo esses problemas, tá? E aqui é só uma questão de paralelismo também, olha, porque já falei sobre paralelismo com vocês, mas é bom reforçar, né? Doenças associadas. Associadas a quê? À má alimentação e ao consumo. Você tem dois elementos, o paralelismo sintático é justamente isso. Dois elementos relacionados a um único termo, sintaticamente, né? Então, você tem associado a alguma coisa, a algo ou a alguém. Então, está completando o nome associado. Então, eu tenho dois complementos nominais para a palavra associadas, tá? E aí eu preciso
colocar a preposição para cada um desses elementos, porque o complemento nominal, ele pede a preposição, tá certo? É uma relação de paralelismo. Beleza? Tá dando para acompanhar, gente? Vou voltar aqui, ó, tô aqui no chat. Tá dando para acompanhar? Tá tudo certo? Tá beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Próximo exemplo. Aqui é um exemplo de como, também é desse modelo que eu falei para vocês, é um exemplo de como o repertório que foi ativado não está relacionado à argumentação. Ou seja, ele não está apresentado de forma eficiente e pertinente ao tema, tá? Então, olha só. Outro sim, observa-se também que a recente alta nos preços corrobora com tal problemática. Lembrando que nós estamos falando da insegurança alimentar. Tendo em vista que os preços abusivos dos alimentos da cesta básica fazem com que a população tenha que limitar a quantidade de renda gasta com a alimentação para que as outras necessidades, também essenciais, não sejam comprometidas. Nessa perspectiva, tal problemática pode ser ratificada pelo pensamento do escritor português José Saramago, que acredita ser necessário solucionar os problemas e não apenas enxergá-los. Gente, olha só. Esse aqui é o trecho que é pronto, né, que é trazido lá como um repertório, tá? Que é legítimo. O ensaio sobre a cegueira, tá? Que é o livro, que é a referência aqui dessa citação, é o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Justamente ele trata disso, né? Dessa questão da cegueira moral, tá? Mas, nesse trecho aqui, ele não está relacionado de modo pertinente ao tema que está sendo tratado. É como se eu tivesse aqui uma coxa de retalho, né? Eu trouxe ali uma argumentação, um posicionamento com relação à alta dos preços, que ratifica, né? Que corrobora aí com essa limitação aí, né? Nos itens, né? No limite que as pessoas têm para adquirir os itens da cesta básica, né? É um fato. Mas eu não estou conseguindo relacionar aqui, né, esse repertório legítimo e torná-lo pertinente à argumentação que foi colocada acima. Então, é uma forma ineficiente, né? Não foi eficiente nesse sentido. Ficou aí pensado, né? Fica claro para o corretor que o aluno pensou lá uma citação que ele decorou e enfiou ali, tá? Aí, eu trago aqui uma proposta para mostrar para vocês, né, uma forma mais eficiente de utilizar determinados repertórios para relacionar, né, mesmo que sejam as informações dos textos motivadores, tá? No caso aqui, é um argumento por evidência que foi trazido justamente lá no texto motivador, tá? E a forma como o aluno poderia ter aproveitado melhor para construir a sua argumentação. Então, neste exemplo, né, diz o seguinte: outro sim, observa-se também que a recente alta nos preços corrobora com tal problemática. Então, assim, nesse tópico frasal, nessa primeira frase do parágrafo de desenvolvimento, trouxe lá a tese que o aluno apresentou lá na introdução. É um dos argumentos da tese, né? E aí, para relacionar esse posicionamento, trouxe uma evidência que é trazida lá no texto motivador. Conforme relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o índice mundial de preços de alimentos chegou a 96 pontos em 2020. É um fato, né? É um argumento por evidência. Como é que eu relaciono esse argumento por evidência com relação a esse posicionamento? Esse argumento aqui por evidência, ele justifica o meu argumento de que a alta dos preços corrobora para a persistência na insegurança alimentar da população brasileira, né? Nessa perspectiva, é o elemento de coesão que está relacionando
a evidência ao posicionamento. Olha, nessa perspectiva, os preços abusivos dos itens da cesta básica fazem com que a população tenha que limitar a quantidade de renda gasta com a alimentação para que as outras necessidades, também essenciais, como a saúde, ainda trouxe aqui, para mostrar posicionamento, para dizer que não é só um fato, eu estou trazendo uma exemplificação. Ou seja, a pessoa deixa de comprar comida, né? Porque ela tem outras prioridades, como a saúde, às vezes ela precisa comprar remédio, né? Não sejam comprometidas, o que colabora para a persistência da insegurança alimentar no país. Ou seja, está retomando aqui, né? Como tem que ser feito nesse gênero textual, a temática que está sendo abordada, tá certo? Então, um modo eficiente de utilizar, né, o suporte que você tem ali com relação a essas informações. Então, é só para mostrar para vocês que nem sempre um argumento, né, legitimado, tá? Um repertório legitimado que você tenha decorado aí, ele será eficiente na sua construção argumentativa, tá? Pode ser um problema porque vai parecer uma coxa de retalho, tá certo? Bom, e por último, por fim aqui, um último exemplo, tá? De uma forma eficiente também de utilizar a informação trazida no texto motivador, tá? Convém ressaltar, em primeiro plano, que o problema advém em muito do aumento, isso aqui é de um outro aluno, tá? Do aumento das exportações dos gêneros alimentícios, bem como da desvalorização do real frente ao dólar. São fatos. Isso aqui é um posicionamento, é um argumento a partir de um fato, que o problema da persistência alimentar, né? Ele vem em muito, aqui você tem um posicionamento pela expressão, né? Você identifica o posicionamento do autor do texto por algumas palavras e expressões. Então, em muito do aumento das exportações dos gêneros alimentícios, bem como da desvalorização do real. De onde é que eu tirei isso? Eu não tirei isso de trás da orelha, né? Então, eu vou dizer qual que é a minha fonte. Então, o argumento por evidência está trazendo aqui, tá? Para dizer, para ratificar esse fato que eu apresentei aqui com relação ao meu posicionamento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, um dos fatores que tem contribuído para os valores terem se elevado é o aumento da demanda mundial de alimentos. Isso aqui está ratificando esse posicionamento. E aí eu vou continuar a minha argumentação. Assim, ou seja, né, diante dessa constatação da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a preocupação não deve ser somente da população brasileira, mas também do governo em relação aos preços do mercado internacional aumentarem consideravelmente. Então, não só aumentarem, mas aumentarem consideravelmente. Então, essas expressões, elas vão dando valor para o posicionamento, né? Sob esse viés, então, trazendo toda essa questão aqui, né? É alarmante a ideia de que muitas pessoas não consigam comprar o suficiente para a sua segurança nutricional, ficando sujeitas à fome ou ao consumo de alimentos prejudiciais à saúde. O que pode, aqui, né, eu estou trazendo aqui causa e consequência, né? A causa e a consequência. O que pode levar a doenças, comprometendo ainda mais, olha o posicionamento aqui de novo, né? O ainda mais, eu já estou dizendo que já é comprometido, né? O já prejudicado sistema de saúde pública brasileira, ou seja, é uma bola de neve, né? Por quê? É essa questão que está sendo colocada aqui. O fato das pessoas terem comprometidas aí a sua segurança alimentar por conta dessa alta dos preços, por conta da elevação do dólar, né? Elas ficam sujeitas, qual que é a consequência, né? Sujeitas à fome
ou ao consumo de alimentos prejudiciais à saúde, ficando doentes, e as pessoas ficando doentes, né, o sistema público de saúde entra em colapso também, né? Então, é um ciclo, tá certo? Então, olha só, posicionamento com relação a um determinado problema, uma análise, né, de um determinado problema. E como relacionar de modo eficiente o repertório que você ativa na hora de escrever o seu texto, tá? Não tem problema nenhum você trazer. Vou interromper aqui um pouquinho a apresentação. Não tem problema nenhum você trazer citação de filósofo, de sociólogo, você trazer, né, uma alusão histórica, nenhum. Mas o que é importante é que você faça isso e relacione isso, tornando aquele repertório pertinente, tá? Que ele é legitimado, ninguém vai discutir, né? Mas que ele seja pertinente ao tema que você está discutindo ali no seu texto, tá certo? Que isso é o mais importante, é o essencial nesse tipo de gênero textual, tá? Seja ele nesse tipo textual, né? Seja ele um artigo de opinião, seja ele um editorial ou a redação do Enem, tá? Uma carta aberta em que você se posiciona também, tá certo? Então é isso, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Essa discussão, trazer essa dicasinha aí para vocês ficarem atentos às coisas que vocês recebem, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tem alguma dúvida ou tá de boa? Tá de boa? Beleza. Não, o problema é quando vai escrever, né? O problema vem quando vai escrever. Mas, né, tá tudo certo. A gente vai... Deixa eu ver aqui. A gente vai resolvendo os problemas, né? Mas tá bom. Então, gente, eu vou liberar vocês, tá? Vou interromper a gravação aqui. Tudo de bom. Boa semana para vocês, tá?